Hoje eu vim falar de Mateus, capítulo 10, versículo 26 a 33, né? Tô retornando, né, a minha sequência, né, de textos, né? Que no último vídeo eu preguei sobre a parábola dos talentos, né? Sobre Mateus 25, né? Eu meio que quebrei a sequência, né? Mas isso eu acho que eu preguei porque foi algo que tocou no meu coração e eu fiz, né? Eu fiz. Então vamos lá, né? Mateus, capítulo 10, versículo 26 a 33, que diz que o nome do texto, né? Compromisso com Jesus e com a missão. Portanto, não tenham medo deles, porque não há nada oculto que não se venha a descobrir, nem escondido que não se venha a revelar. O que eu lhes digo, o que eu O que eu lhes digo às escuras, vocês o digam à luz do dia. O que lhes é dito aos ouvidos, o proclamem sobre os telhados. Não tenham medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Temam, sim, aquele que pode destruir a alma e o corpo no inferno. Não se vendem 2 pardais por alguns centavos? No entanto, nenhum deles cai no chão, sem que o Pai de vocês o permita. Até mesmo os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Portanto, não tenham medo. Vocês valem mais que muitos pardais. Assim, todo aquele que se declarar por mim diante das pessoas, também eu me declararei por ele diante do meu Pai, que está nos céus. Aquele, porém, que me renegar diante das pessoas, também eu o renegarei diante do meu Pai, que está nos céus. Foi isso, né, o texto. Deixa eu agora pegar a minha anotação, né? Eu sempre faço isso. Eu acho que esse texto, se você pegar para ler, não tem muito o que explicar, né? Só mais a parte dos pardais, né? Que muita gente acaba não entendendo. Eu vou explicar aqui a minha anotação. Calma aí. Vou explicar aqui na anotação. Jesus Cristo ensina que aquilo que aprendemos dele não deve ficar escondido, mas deve ser anunciado às pessoas. Ele também ensina que não devemos ter medo ao proclamar o Evangelho, porque Deus está no controle de todas as coisas. Jesus mostra, através do exemplo dos pardais, que Deus cuida até das coisas pequenas e que nós temos muito valor para Ele. Aí vem a explicaçãozinha, né? Naquela época, pardais eram aves muito baratas e quase sem valor para as pessoas. Por isso, não devemos ter vergonha da nossa fé, mas reconhecer Jesus diante das pessoas, né? Ele fala, né? Aquele que tiver vergonha de mim, aquele que me renegar, né? Diante das pessoas, eu renegarei diante do meu Pai que está nos céus, mano. Ou seja, não é qualquer coisa, né? Você renegar Jesus, né? E por quê, né? Não sejamos como Pedro, né? Não sejamos como Pedro, não. Mas sim reconheça, né? Reconhecer Jesus como Senhor e Salvador, né? Acho que não é para nós ter vergonha de Jesus, né? Não, tá arrependido. Mas sim assumir, né? Senhor Jesus, meu Senhor e Salvador. Ou seja,
Você ali está proclamando sua fé, né? Você está até pregando, né? Você está proclamando sua fé, né? Então, não é para renegar ele, né? Não é para ser como Pedro, né? Isso que até Jesus falou, né? Pedro, hoje você me renegará 3 vezes, antes que o galo cante. E ele falou, né? Mestre, eu nunca faria isso. Aí foi lá, né? E fez. Então, não sejamos assim, né? Como Pedro, né? Como esse erro, né? Não como Pedro em si, né? Não, mas como esse erro, né? Que Pedro fez. Mas sim assumimos, né? Jesus como Senhor e Salvador, né? Porque não faz sentido, né? Você ter vergonha daquele que te salva. Não faz sentido você ter vergonha daquele que te dá a vida eterna. Não faz sentido você ter vergonha daquele que te faz ter vida, entende? Então, não tenha vergonha de Jesus, né? E sim proclame, né? Proclame, assim, meu Jesus, meu Senhor e Salvador. Porque é isso que ele é, Senhor e Salvador. Então, não tenha vergonha dele, tá? Mas sim proclame, né? Proclame isso. Que às vezes, né, as pessoas veem isso e até enxergam, né, a felicidade, né, que você fala isso, a certeza que você fala isso. E pensam, né? Isso é até uma forma de pregar, né? Porque a Bíblia fala, né? O Evangelho também pode ser pregado por ações, né? Então, essa ação pode até impactar, sabe? Algumas pessoas que se sentem vazias, né? Algumas pessoas que se sentem sós, sabe? Então, essa ação pode até ser uma forma de pregar, né? Aproximar alguém de Jesus. Então, não tenha vergonha, né, de Jesus, pois ele fala, né? Aquele que tiver vergonha de mim, aquele que me renegar diante das pessoas, eu renegarei diante do Pai que está nos céus. Ou seja, isso é muito sério, tá? Se Quando Jesus fala isso, ele fala no dia do juízo, né? No dia do julgamento. Então, se tu for renegado diante de se Jesus diante de Deus falar que tu não é dele, tu não é filho de Deus. E se tu não for filho de Deus, é condenação eterna, entende? Então isso realmente é um pecado, tá? É um pecado. Digamos que é um pecado, né? Não cabe muito discernir, mas é algo que não é para se fazer, né? Pronto. É algo que não é para se fazer, tipo isso. Porque, porque realmente é algo bem. Você vê assim, né? Você lê, mas como é? Quando Jesus fala, né? Eu me renegarei diante do Pai que está nos céus, ou seja, quando chegar aquele dia, né, do juízo, onde todo mundo vai ser julgado, né, diante de Deus, Jesus, a nossa forma, né, de entrar no reino do Senhor Deus, é por Cristo, né? É por Cristo. A Bíblia é muito clara, né? É por Cristo. Então isso é muito sério, tá? Então, isso realmente é muito sério. Você renegar Jesus. Então, não renegue. Mas se assuma, né? Assuma Ele como seu Senhor e Salvador. Assuma Ele como seu Senhor e Salvador. Mesmo que seja mesmo que tenha que ser diante das pessoas, tá? Mas assuma, porque ele mesmo fala, né? Se você me assumir diante das pessoas, eu me declararei a essa pessoa diante do Pai que está nos céus, ou seja, Jesus diante de Deus vai falar que você é dele, né? Jesus diante de Deus vai falar que te ama. E isso vai demonstrar que você é dele, né? E você sendo dele, né? Você se torna filho de Deus. E você sendo filho de Deus, você tem a verdadeira vida, né? A vida eterna. Mas se você renegar ele, ele vai te renegar, ele vai renegar você diante de Deus, diante do Pai, né? Que está nos céus. E se você não for dele, e se você não for dele, né? Se você não pertence a ele, você não é filho de Deus. E se você não é filho de Deus, jamais, jamais, jamais terá vida eterna, né? Pois se você não for filho de Deus, você vai ser condenado, né? Então, isso que a Bíblia fala, né? Por isso que ele mesmo fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim, ou seja, é impossível chegar a Deus
sem ser por meio de Jesus. Então, quando você comete, né, essa coisa que eu falei, renega, né, Jesus, está repreendido, você tá falando, você está renegando o caminho, o único caminho para chegar a Deus, o único caminho para chegar à vida eterna, entende? Você está literalmente renegando a sua vida eterna. Você está renegando a sua vida eterna. Então, é algo bem sério, né? É algo bem sério mesmo. Não é algo simples, não. É algo bem sério, tá? Então, não tenha vergonha da sua fé, né? Não tenha vergonha da sua fé. Eu falei, se possível, proclame, né? Proclame Jesus como Senhor, seu Salvador. Te amo, Jesus. Grite, né? Faça isso, né? Faça isso, né? Faça isso, né? Faça isso. Para assim, quando chegar aquele dia, né? Jesus diante do Pai falar, né? Esse aqui é meu. Eu amo ele. Esse aqui é meu. Eu amo ele, né? E então você terá a vida eterna, né? Porque eu acho que, não sei se muitas pessoas falam disso, né? Mas falam que Jesus será o nosso advogado, né? Diante de Deus, né? Ou seja, ele nos defenderá, né? Diante de Deus. Então, se o advogado falar que você que você que você está errado, se o advogado falar que você está errado, que você não é dele, então que defesa você terá, né? Que defesa você terá, né? No dia do julgamento. Então, eu acho que dá pra entender, né? Dá pra entender o que eu falo. Mas é isso, né? Não tenha vergonha, né? Não tenha vergonha da sua salvação, né? Porque literalmente Jesus é a sua salvação. Não tenha vergonha do seu Salvador. Não tenha vergonha daquele que morreu por você naquela cruz. Mas sim, confesse, né? Confesse, Jesus, meu Salvador, meu Senhor. Te amo, Senhor Jesus. O confesse, né? O confesse. Então acho que é meio isso, né? Eu meio que expliquei muito essa última parte. Eu vou até ler de novo aqui a anotaçãozinha, dá para finalizar mesmo. Jesus Cristo ensina que aquilo que aprendemos dele não deve ficar escondido, mas deve ser anunciado às pessoas. Seja anunciado, né? Seja anunciado. Ele também ensina que não devemos ter medo ao proclamar o Evangelho, porque Deus está no controle de todas as coisas. Jesus mostra, através do exemplo dos pardais, que Deus cuida até das coisas pequenas e que nós temos muito valor para Ele. Na explicaçãozinha. Naquela época, pardais eram aves muito baratas e quase sem valor para as pessoas. Por isso, não devemos ter vergonha da nossa fé, mas reconhecer Jesus diante das pessoas. Então foi meio que isso, né? Videozinho. Foi isso, né? Se vocês puderem prestar atenção aí na anotação, ela explica muita coisa, né? Explica mais que eu, né? Então, vocês possam prestar atenção na anotação, né? Então é isso, tchau.